se você fizer uma comparação de medidas provisórias, né? O que são medidas provisórias? São atos do presidente. O presidente do executivo aqui, do Poder Executivo, ele pode fazer uma medida provisória, né? E aí aquilo já começa a valer por um período de tempo, 120 dias, e aí o Congresso vota para aceitar ou não aquela medida provisória para que ela se torne uma medida permanente, né, digamos assim. E é bastante normal que o Congresso, na maioria dos casos, aprove essas medidas provisórias que o presidente faz. Só que no caso do presidente Bolsonaro, a gente tem uns números bastante diferentes e inéditos, que só mostram o quê? A dificuldade que o Bolsonaro tem para governar. O número das medidas provisórias caducadas no primeiro semestre de 2020 é o maior, né, desde 2001. Né? Se a gente comparar os primeiros semestres de todos os anos, desde 2001, o número de medidas provisórias caducadas no primeiro semestre de 2020 é o maior de todos. Né? E se a gente fizer uma comparação de anos, o número de medidas provisórias caducadas, que não foram aceitas, rejeitadas no ano de 2019, isso está lá na matéria que eu escrevi, é maior que o primeiro ano de cada governo, de cada presidente anterior a Bolsonaro. É muito maior, inclusive. Mas nesse caso aqui específico, o presidente Bolsonaro viu 13 de suas medidas provisórias perderem a validade ou serem rejeitadas pelo Congresso no primeiro semestre deste ano. A última caducou ontem, né, dia 30 de junho, e tratava da possibilidade de contratação de funcionários temporários para o serviço público. Os textos que caducaram tiveram força de lei por 120 dias, mas depois as regras simplesmente deixaram de valer, né, que é como acontece com todas as medidas provisórias, quando elas não são apreciadas, quando elas não são aprovadas pelo Congresso. No mesmo período de 2019, também foram 13 as medidas que caducaram. Dessas, entretanto, só uma era da autoria de Jair Bolsonaro. As outras 12 ainda eram da administração anterior, né, do Michel Temer. Dessa forma, em 2020, Bolsonaro se torna o recordista, né, em número de medidas provisórias que perderam a força na primeira metade de um ano, desde 2001. Outro ponto que também deve ser levado em conta é a quantidade de MPs editados por Bolsonaro. Em 2020, o número tem sido impulsionado pelas medidas de combate à pandemia de Covid-19, né? Mesmo assim, você vendo as medidas provisórias caducando ou sendo rejeitadas no Congresso, ainda tem gente que fica falando, né, que o Bolsonaro está fazendo acordos com o Centrão, né, ali, negociatas, né, com o Centrão. Né? Como é que pode isso e ele ser o presidente com o maior número de medidas provisórias aí rejeitadas ou caducadas, né? Isolado, tá? Se você fizer uma comparação aqui, que eu não tenho os números aqui agora, mas tem tudo lá numa matéria da nossa revista Terça Livre, e você vai ver que ele é isolado aí o maior.